Olá família, mais um dia de gravações para o canal do YouTube Águia de Goiânia. Este canal é nosso, é sobre a nossa história, sobre Goiânia, sua cultura, seus monumentos, seus vultos, seus personagens de ontem e de hoje. E neste momento nos encontramos em um recanto privilegiado da histórica e imortal cidade de Goiânia, terra dos magos da argila, terra de homens e mulheres que escreveram o seu nome na história através da arte do barro. E, nesse momento, na residência que pertenceu a este, que podemos dizer é o ícone, o estandarte, o símbolo maior desta arte em Goiânia, o inesquecível Zé do Carmo. Estamos agora neste momento no seu ateliê, no seu museu particular, aqui na rua Padre Batalha. Esta rua 103 já nos recorda, dona Marinalva, rua Padre Batalha, número 103. Esta rua recorda o nome de um antigo vigário da paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Goiânia, bem em frente, de fronte, como diziam os mais antigos, do tradicional e internacional restaurante Buraco da Gia, que pertenceu ao seu grande amigo, o Luiz Moraes, o Luiz da Gia. Neste lugar turístico, neste lugar que nos recorda a história de Goiânia. A meu lado, dona Marinalva, a viúva de seu Zé do Carmo, que vai nos falar logo mais um pouco sobre a experiência, sobre a vivência durante estes mais de 40 anos ao lado de Zé do Carmo, vendo de perto artista e arte, criatura e criador juntos, numa harmonia perfeita, neste ateliê museu que guarda em suas paredes obras de arte, memórias, retratos, tanta coisa da Goiânia dos nossos avoengos. E já vamos ter uma ajuda muito boa para que possamos entender de quem estamos falando, qual o gigante que queremos homenagear neste vídeo. O Ravel Monteiro vai direcionar aqui o nosso caminho. Deixa eu lhe mostrar, vou deixar a dona Marinalva um pouquinho aqui sentadinha ao meu lado e vou ali naquele banner para que vocês entendam a grandeza do homem o qual queremos homenagear, estamos homenageando neste vídeo. Venham aqui comigo. E neste banner já vemos Zé do Carmo, artista plástico. Então aqui um breve relato sobre o vulto, a personalidade que homenageamos. José do Carmo Souza, mais conhecido como Zé do Carmo, nasceu no dia 19 de dezembro de 1933, em Goiânia, Pernambuco, filho da artesã Joana Isabel de Assunção e do padeiro e artesão de máscaras em papel machê, Manuel de Souza dos Santos. Seus pais eram de Igaraçu. E em 1930, quando ainda eram noivos, foram morar em Goiânia para viver do artesanato, casando-se em 1932. Cursou apenas o ensino fundamental e aos 7 anos, em 1940, Zé do Carmo, imitando seus pais, começou a fazer figuras de barro para vender nas feiras locais. No início, prestemos atenção, copiava o estilo da mãe, esculpindo figuras de agricultores, mendigos, carregadores de açúcar e de água, jornaleiros, tocadores de pandolim, apanhadores de papel. Depois, dando asas à sua criatividade e imaginação, resolveu fazer anjos com cara de gente. Sua mãe, católica fervorosa, o proibiu de fazer aquelas imagens profanas. Só depois que ela morreu, Zé do Carmo começou a esculpi-los, inaugurando uma nova fase que chamou de transfiguração humana. Segundo o artista, em vez de tocar harpa e lira, meus anjos tocam instrumentos do Nordeste, vestem bata do Beato do Sertão e têm cara de gente. Esta foi uma homenagem do Carnaval do Papangu 2008 em Bezerros. Justíssima homenagem prestada em Bezerros a este ícone, a este vulto, esta personalidade, este mago da argila da histórica e lendária cidade de Goiânia. Depois deste breve histórico, convido você
a novamente sentar-se aqui ao nosso lado, dentro do ateliê Museu Particular de Zé do Carmo, que Dona Marinalva vai nos dizer. É ateliê e museu particular. Em minhas mãos, a obra Homens do Barro de Goiânia, na organização Alexandre Veloso, onde a página 25, que homenageia Zé do Carmo, nós vamos encontrar uma expressão bem interessante do próprio Zé do Carmo. Para mim, todo mundo é anjo, cangaceiro é anjo, porque sou artista e arte é livre. Aqui está o depoimento, esta expressão de Zé do Carmo. Na imaginação do artista, na criatividade do artista, é anjo quem ele quiser. E assim, Zé do Carmo fez, de cangaceiros, anjos. Então agora, vamos nos voltar para Dona Marinalva, já agradecendo a acolhida, o carinho, a amizade, ela que abriu as portas sagradas do seu lar, do seu ateliê, dos seus aposentos, para nos receber. Dona Marinalva, muito obrigado. Nos fale um pouco. A senhora nos disse que conviveu com Zé do Carmo 44 anos. Por favor, nos fale um pouco desta experiência em ser esposa deste grande homem para a história de Goiânia. Foi uma convivência boa, não é porque ele já se foi, mas a gente vivia bem, graças a Deus. Ele, toda a vida, nós vivemos da arte, ele nunca foi empregado de ninguém, né? Tudo que tem hoje aqui foi tudo dinheiro da arte que ele ganhou. Então, eu sempre também ajudava ele assim, que as peças que saíam do forno, que as peças de barro sempre se quebram. Então a gente colava, emassava, pintava, dava o retoque final. Muito bem, Dona Marinalva, além de esposa, era a ajudante fiel. E me diga uma coisa, a história de vocês, onde começa? Como vocês se conheceram? A senhora nos dizia que ele era natural de Goiânia. A senhora da cidade vizinha de Itambé. Como foi essa junção? Como foi esse conhecimento? Não, porque o meu pai, depois a gente morou no Engenho Panguá, a gente morou no Engenho Nova Usina Santa Teresa, o Engenho Bujari, e depois meu pai veio morar aqui em Goiânia. Aí, com os tempos, né, que eu conheci, ele passava muito lá em casa, e o irmão dele era João, que também era que fazia aqui em Goiânia, boneco, e sempre ele foi morar lá no Bom Jesus, mas sendo lá para baixo mais, eu morava mais para cá. Aí ele foi passando lá em casa e foi conversando com as pessoas por ali. Aí pegou, a gente começou a namorar. Pronto. Meu pai não queria, porque ele era muito mais velho do que eu, né? E meu pai disse, um homem dessa idade não casou, e um homem desse não presta. Porque dessa idade sem casar, você vai sofrer. Então meu pai não queria de jeito nenhum. Mas como eu queria, né? Aí meu pai aceitou. Aí depois, pegou, ele disse assim, com uns 3 anos já, que a gente namorava, noivado, tudinho, aí ele, mas nós vamos casar. Eu disse, aí pegou, ele disse, mas o papai nem gosta muito. Aí ele disse, tem nada não. Aí eu me casei escondido, no civil, saí de casa para a rua. Quando eu cheguei casada. Meu casamento foi assim. Pronto, e a gente vivemos até ele morrer, nunca se separamos, nunca teve briga de coisa, não. Briga sempre, casal tem, né, Marco? Mas não é briga de chamar ninguém atenção, nada não. É assim a nossa vida, até. Muito bem, achei interessante para as pessoas que nos assistem a dica dos antigos, né? Homem muito velho não casou, esse homem não presta. E Dona Marinalva tirou a prova que prestava, né? 44 anos de convivência com o inesquecível Zé do Carmo, sendo esposa, companheira, enfermeira e ajudante. Como a senhora nos relatou, para aqueles que nos assistem,
muitas das peças que já saíam quebradas do forno eram retocadas, eram coladas, todo o trabalho feito pela senhora, ajudando seu esposo, que escreveu o nome na história. Hoje falar do artesanato, falar sobre artes em Goiânia, de produtos, de obras de arte feitas em terracota, em barro, não se pode de forma alguma deixar de referendar a pessoa de Zé do Carmo. Vocês sempre moraram neste endereço? Desde que casamos. Desde que casamos foi aqui. E outra marca, o Zé do Carmo também tinha fabrico de rói-rói. Você lembra daqueles brinquedos? Sim. Era tudo a gente que fazia. Eu juntava com as meninas, que ele chamava, pagava, e fazia aquele rói-rói para vender. Para a criançada. Para a criançada, para vender aqui mesmo. E ele botava também para Recife, o rói-rói que a gente fazia. Era muito trabalho, mas a gente fazia. Muito bem. Essas peças em barro, elas são, vamos dizer assim, confeccionadas no ateliê, mas depois elas precisam serem queimadas. Então, eu gostaria que a senhora nos dissesse onde Zé do Carmo queimava as suas peças, onde era o seu forno? Era aqui mesmo. O forno era aí, nessa outra casa. Ah, entendi. Aqui mesmo Zé do Carmo tinha um forno, aqui mesmo queimava suas peças. Agora, uma outra curiosidade. Museu particular de Zé do Carmo. Por que esse particular? Porque ele só quer a peça deles. Não quer outra peça, entendeu? Se vir outra pessoa dizer, não, eu quero uma peça minha aqui, aí não pode. Aqui é particular. Ele botou o nome do museu dele assim, Museu Zé do Carmo Particular. Ah, muito bem. Então, aqui as peças eram feitas, elaboradas por Zé do Carmo, aqui mesmo eram queimadas, e aqui eram expostas e comercializadas, porque se tratava do seu ateliê, do seu museu particular. As peças aqui todas eram assinadas por Zé do Carmo, não tinha peças de outros artesãos, apenas dele. E ele comprava também, sabe? Para ajudar os meninos, ele comprava. Mas a peça mesmo dele é dele, a criação era dele. Muito bem, a maioria das peças eram de produção própria de Zé do Carmo. Quais peças a senhora lembra? Nós temos aqui duas neste salão bem famosas, mas a senhora se recorda nestes anos de convivência, de 44 anos, convivendo com Zé do Carmo, alguma encomenda que ele recebeu, qual a maior peça que ele já produziu, para onde foi? A senhora sabe, por exemplo, hoje tem uma ideia, tem uma peça de Zé do Carmo em tal lugar, a senhora consegue ter uma ideia para onde algumas peças foram levadas, algumas encomendas para onde foram levadas, quem as fez, quem fez essas encomendas, a senhora consegue lembrar nesses anos todos a maior peça que Zé do Carmo já fez e para onde essas peças foram? Marco, eu não sei de todas não, porque uma peça muito grande que eu já lhe contei a história, né? Que estava em Natal, que foi um almirante que comprou e levou para lá. Foi o São Pedro Pescador. Também tem peça também aí na prefeitura, que foi Zé do Carmo que fez, que era da Câmara. Tinha um pescador de caranguejo e tinha um São Pedro Pescador. Foram duas peças. Encomendaram a ele e ele fez. Agora eu não sei aonde que está agora. Não sei dessas peças não. Que eram as peças grandes, assim, tá maior, natural. Eu não sei onde é que está. E Zé do Carmo transportava para São Paulo, para o Rio, para o Rio Grande do Norte, para vários lugares. Ele também tinha um nome de uma firma também que sempre comprava ele. E ele levava também as peças para Recife, lá para Boa Viagem. Levava para aquele, como é que se diz, meu Deus? Mercado São José. Sim. Aí ele trocava por artesanato, porque na época ele não só vendia a peça dele, ele comprava artesanato também para vender, porque o movimento era bom e vinha muitas pessoas. Aí ele levava a mercadoria dele e trocava por peça também.
Muito bem, olha aí, importante registro esta imagem de São Pedro Pescador, levada para Natal por um almirante que aqui esteve, fez a encomenda dessa peça, e lembrarmos também que temos peça de Zé do Carmo em diferentes partes do Brasil. Zé do Carmo não era apenas um artista que se destacava na arte do barro, ele também se destacou na pintura, na escultura. Então Zé do Carmo era um artista que escreveu seu nome na história de Goiânia, na história das artes, mas também com este preparo, e muitas das vezes podemos dizer assim, sendo solidário com os colegas artistas, adquirindo peças dos amigos, trocando peças e assim movimentando o mercado de artesanato, negociando no mercado de São José. E também a gente vai encontrar, Dona Marinalva, na história de seu Zé do Carmo, uma passagem pelo Recife. Ele morou certo tempo em Recife? Morou. Depois que ele foi embora daqui, ele foi morar em Recife. Ele morou também em Itamaracá, que ele me disse. Ele morou em Recife quanto tempo? A senhora sabe aonde? Ele me disse que era ali no Santo Amaro. Ali, por ali. E morou também na ilha de Itamaracá? Morou também na ilha de Itamaracá. Ele era uma praia que ele gostava muito, Zé do Carmo. A praia de Itamaracá, porque ele conviveu lá. Tinha muito conhecimento lá. Quantos anos já de saudade? Quantos anos da morte de Zé do Carmo? Vai fazer 3 anos agora em abril. Em abril, 3 anos que nos despedimos aqui neste salão, neste museu particular. Foi onde aconteceu o velório de seu Zé do Carmo. E o seu sepultamento no cemitério local em um túmulo por ele preparado, né? Até nisto, ele não só cuidou em vida de ter o seu ateliê particular, seu museu particular, mas também no cemitério local de Goiânia preparou sua sepultura com as próprias mãos, e quem lá chega encontra o local de descanso de Zé do Carmo, que escreveu seu nome na história e deu uma parcela significativa para a história de Goiânia. Repito, Dona Maria do Carmo é aqui a testemunha viva. A história da arte, do barro, das telas, do anjo cangaceiro, do vovô natalino, não existiriam ou não teriam este destaque sem a figura inesquecível de Zé do Carmo, que deu asas às figuras humanas, a figura do anjo cangaceiro e de tantos personagens que ele, como artista livre, independente, colocou asas e fez voar, e a nossa imaginação até hoje voa, graças a Zé do Carmo. Dona Marinalva, o nosso muito obrigado pela acolhida, sempre muito receptiva, às vezes que aqui chegamos para visitar o acervo, o espaço que Zé do Carmo trabalhou tanto, com tanta garra, com tanta luta, para construir este espaço, e para que você que nos assiste, não deixe de fazer uma visita, venha adquirir uma tela de Zé do Carmo, vale a pena adquirir uma obra de arte. Temos aqui muitas esculturas expostas que estão à venda, nós iremos dar uma olhada nelas agora. E você que me assiste, Marcos, eu gostaria muito de ter uma peça em minha casa de Zé do Carmo. Eu tenho, na minha estante, Dona Marinalva, ao lado da TV, tem lá a figura de um anjo tocando um pandorim. Então você também que me assiste em qualquer parte do Brasil e do mundo, de Goiânia, seja onde for, se quiser adquirir uma peça de Zé do Carmo, ainda temos telas e esculturas. Aqui, em frente ao Internacional Restaurante Buraco da Gia, Rua Padre Batalha, número 103. Aqui vai encontrar esta figura simpática, Dona Marinalva, viúva de seu Zé do Carmo, que vai lhe receber e mostrar todo o acervo. E você não pode sair de Goiânia sem levar uma lembrança deste mago da argila. Dona Marinalva já nos deu permissão, e a gente vai terminar este vídeo apreciando as obras de arte aqui. Vamos lá, Dona Marinalva. Ravel Monteiro vai nos ajudar. Eu queria que vocês olhassem bem aqui, olha que beleza. A quantidade ainda de telas assinada por Zé do Carmo, nós vamos encontrar ao lado da figura dos anjos, tocando diversos instrumentos, sanfona, violino.
A assinatura do artista, esta feita em 2005. Algumas homenagens, fotos, Dona Marinalva, de eventos aqui celebrados, sobretudo o Natal do vovô natalino, o Alto de Natal. Aqui, ó, outro registro, o nosso amigo Ravel Monteiro nos ajuda a vermos aqui. Mestre Gilberto Freire é recebido por José do Carmo e vovô natalino. Olha aqui, Gilberto Freire quando aqui esteve, desfile de bandas, muitos eventos, encenações aqui ocorridas, sobretudo ligadas ao artesanato, período natalino. E aqui a figura que falamos, o vovô natalino, criação de Zé do Carmo. Não aquela figura europeia, mas sim um vovô natalino com a nossa indumentária, com a nossa cara, com as características do Nordeste. É uma criação, uma herança bendita do inesquecível Zé do Carmo para a história de Goiânia, de Pernambuco, do Nordeste. Uma outra foto aqui que merece um registro, que não podemos sair aqui sem visualizá-la. Mestre Gilberto Freire assina seu nome num pedaço de couro, ao lado de Luiz Gomes Correia e José do Carmo. Olha só as personalidades, Gilberto Freire, Luiz Gomes e Zé do Carmo, numa única fotografia ao lado do vovô natalino. Aqui nós vamos encontrar mastelas de anjos. Zé do Carmo, nesta aqui, belíssima, trabalhando no vovô natalino, criação sua, obra de suas mãos, diversas peças. Uma que nos chama a atenção, Dona Marinalva nos permita, olha só, chegando o carnaval e a máscara. Amanhã já é sábado de Zé Pereira e encontrarmos esta máscara aqui no ateliê de Zé do Carmo é por demais gratificante. Muitas obras de arte nós vamos encontrar aqui. Zé do Carmo, patrimônio vivo de Pernambuco, ele chegou a receber esta titulação. Quem dera que a viúva, Dona Marinalva, por manter o ateliê de portas abertas, por manter este espaço, também pudesse receber este título. Vamos trabalhar por isto, para que o título que Zé do Carmo teve em vida, a sua esposa também possa ter de patrimônio vivo, pois a história prossegue e o patrimônio aqui é mantido, o ateliê, o espaço ainda se conserva com suas obras inesquecíveis. A justiça, aqui ao lado, não podemos deixar de observar, além das esculturas postas, aqui, ó, Ravel Monteiro, por favor, olha cá a figura do Padre Cícero Romão, do Juazeiro. Esta daqui, bem emblemática, a mulher amamentando, a outra fazendo fogo. Pronto, e Dona Marinalva nos recorda que estas outras obras são da mãe de Zé do Carmo. Então, isto aqui é um ateliê familiar. Nós vamos encontrar obras do filho, que foi patrimônio vivo de Pernambuco, como também algumas esculturas, algumas obras de arte que foram de sua mãe. Seguindo por aqui, antes de a gente finalizar, vejam que teto maravilhoso. A figura interessante aqui perto de Dona Marinalva, o anjo cangaceiro. Esta peça tem uma história maravilhosa, pois é a peça da qual se narra o fato da recusa que se deu no Recife. Na visita do Papa João Paulo II, quando esta peça foi ofertada à sua santidade o Papa, Dom Helder Câmara recusa, dizendo que não pode existir a figura de anjo cangaceiro. Então, a peça da recusa aqui está exposta no ateliê de Zé do Carmo. Você não pode deixar de vir aqui e fazer uma foto ao lado da figura do anjo cangaceiro. Seguindo para este outro espaço, para finalizarmos a nossa visita, Dona Marinalva nos acompanha. Aqui vocês vão também encontrar muitas obras de arte, muitas telas, esculturas,
Ravel Monteiro nos ajuda aqui, mostrando as obras de arte. Temos aqui este animal usado em uma das encenações do teatro, que Zé do Carmo também era um homem voltado ao teatro. Ele não só produzia esculturas em barro, em tela, mas ele também queria fazer com que a história pudesse entrar na vida e na mente das pessoas, através do teatro, através das encenações. E muitas aconteceram, como o Vovô Natalino, e outros autos foram celebrados com o empenho, a organização de Zé do Carmo. Aqui ainda outras esculturas em seu ateliê. Vamos ter aqui, olha, que preciosidade, de 28 de novembro de 1970, quando Goiânia celebrava 400 anos do início do seu povoamento, Zé do Carmo era matéria no Jornal do Comércio de Pernambuco. Mastelas, esculturas, temos aqui o Zumbi Anjo, o Moisés dos Quilombos, a figura de Zumbi, também santificada por Zé do Carmo. Outras obras de arte, mastelas, e podemos finalizar este vídeo lendo aqui. Dona Marinalva pode vir aqui me ajudar, minha querida? Por favor, se aproxime aqui, Dona Marinalva. Que a gente vai finalizar este vídeo. Segure aqui, por favor. Com esse texto de José Torres Ferreira, Zé dos Anjos. Zé do Carmo acordou, arretado um dia, e decidiu transformar todo mundo em anjo. E assim fez. Deixou de lado o barro de fazer bonecos, preparou tela e tinta e afiou pincel. E assim foi. Haja anjo. E bota asa em violeiro, em tocador de zabumba e safoneiro, e bota asa em cangaceiro, cortador de cana e catador de caranguejo. Até as meninas do pastoril ganharam asas, sobre as saias curtas de tirar o fôlego. Pra Zé é tudo anjo, há quem se espante, até quem condene, mas Zé, feito na argila do mangue, cria anjos por arte e não para fé. O Marcos Acioli de Aliança, Silvio Roberto de Oliveira, em suas andanças, sacramentaram em poesia os anjos profanos de Goiânia. E em seu angelical desígnio, segue Zé a dar asas à imaginação, que em suas telas voam. Você acredita em anjo? Para Zé do Carmo, todos nós temos asas. Minha gente, queremos agradecer de todo o coração a você que nos assiste no canal do YouTube Águia de Goiânia, a Dona Marinalva, que abriu as suas portas nesta visita histórica ao ateliê do inesquecível artista, artesão goianense, Zé do Carmo. Não deixe de colocar seus comentários, deixe seu like no vídeo, acrescente informações, deixe sugestões de novos vídeos e vamos seguir juntos, documentando a nossa história, pois os fatos que aqui se deram engrandecem Pernambuco, glorificam o Brasil, e o nome de Zé do Carmo é nome que orgulha Goiânia, orgulha Pernambuco, orgulha a arte brasileira. Por Goiânia, por Pernambuco, pela história da nossa cidade, avante, viva, salve a memória de Zé do Carmo.